Margot Dalla, jornalista, fotógrafa, DJ 60 Plus. Sou de Colatina, Espírito Santo, Brasil, mas moro em Amsterdã, no centro dessa cidade linda. E esse aqui, gente, é o meu estúdio. Aqui eu me inspiro, faço contato com pessoas e as entrevisto para o meu canal do Instagram. E agora, desembarcando no YouTube. E peço para você me seguir, se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as novidades. Então eu te espero lá. Eu entrevisto o prefeito Sérgio Meneghelli, Toninho Horta, Vanja Santos, um artista visual, Neide Lantier. A gente resolveu fazer uma live mãe e filha. Ei, Kiko, olha! Tudo bem, Margot? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que bom falar com vocês. Boa noite, boa tarde aqui no Brasil. Pois é, aqui já são 8 da noite, né? O domingo está acabando. E foi um domingo lindo de sol, sabe? A gente deu uma voltinha e parque cheio. Olha só, parque cheio, Kiko. E a gente só pode ficar em 3 pessoas no parque. Mas tinha muito mais. Fiz até uns vídeos e tal, e tinha um monte de gente, 4, 6 pessoas, e muita polícia rodando o parque, assim, sabe? Então... Aí vamos ver, né? Tudo bem, e Lucinha? Tudo jóia. jóia. Boa noite, Lucinha. Pois é ruim esse formato do Instagram vertical, não é? Eu ajustei com o meu celular. Eu acho que podia tirar tá bom. Tá bom, mas eu acho que podia tirar um pouquinho de teto. Eu também eu acho que eu tô muito... Deixa eu me arrumar aqui também, sabe? E aí, alguma coisa marcada aqui para vir para Amsterdã? Tinha alguma coisa marcada para a Europa? Tá perguntando você se tinha alguma coisa. Boa noite, Lucinha. Cadê? Boa noite. Um prazer falar com vocês. Um beijo para a Joelma, que fez essa conexão com a gente. Beijo, Joelma. Joelma já está no Rio. E eu sinto a maior falta dela quando ela vai embora daqui. Ai, Joel. Outro dia eu liguei para ela. Aí eu falei, eu queria que você saísse comigo, vamos fazer não sei o que. Ela falou, menina, já estou indo no Brasil. Então, assim, né? A vida da gente é para lá e para cá. Sabe? A gente também sente falta da escola. Eu sinto falta do Brasil, Kiko. Eu sinto, sabe? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Tenho uma filha que mora em Ilhéus, atualmente está em Salvador. E tenho casa, família. Eu sou do interior do Espírito Santo, uma cidade chamada Colatina. Mas moro há muitos anos em Vitória. E aqui eu moro há 13 anos, casei com um holandês e vim. Corajosa, meu caro, corajosa. Mas já arrumei a mala para ir embora várias vezes. Não sei se você sabe, meu pai começou a trabalhar para Vitória. Ah, é? E isso foi em 1979. Então ele largou tudo. E dessa história acabou até pintando uma irmã. Eu tenho uma irmã capixaba. E 3 sobrinhos lindos. Em Vitória. Mas eles moram lá em Vitória ou não? Meu pai não mora mais lá, que meu pai Então cada mês ele está no lugar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Mas ele passou. Tá com um delay. Tá. Será que se eu botar o fone melhora? Será? Quem sabe? Vou tentar aqui, peraí. Deixa eu botar. Pode ser. Eu queria até lá mais perto, mas... Deixa eu colocar esse... Oi, fala aqui.
Então, foi em 1979 o meu pai começou a tocar profissionalmente em Vitória, em alguns bares, e um deles chamava Brits, que ficava ali naquela praça grande ali onde tem um teatro, se eu não me engano, é o Carlos Gomes e tal. Conheço E o meu muito, pai já fui começou. muito lá. Seu pai tocava, ele era muito também, É, seu pai. mas não é da sua época, porque isso foi em 1979, né? Então você devia ser uma Muito da minha menininha. época, meu amigo, amor. Pessoa já era antiga. Não, Eu tinha 9 anos, o meu pai me levou a tiracolo. Eu tinha 9 anos, o meu pai conseguiu convencer a minha mãe a eu sair de perto dela lá e me levou só pai e filho. Ele até brincava, falou assim: é o pai e o filho no Espírito Santo. E ele não conhecia ninguém lá no Espírito Santo, sabe? Na verdade, só uma pessoa. Porque na verdade, ele foi para lá por causa do Chico Lessa, que era um amigo dele, é era amigo o meu parceiro demais dele. também. Chico Pois Lessa é é, amigo, tá vendo? sabe? Sabe que ele está assistindo a Tá vendo? gente? Ah, se eu soubesse disso antes, tinha falado com o Chico para assistir. Eu vou pedir para ele correr, porque parece que fica um tempinho no Instagram, né? Ou então você deixa também no seu perfil e eu vou pedir para ele para assistir, caso ele não esteja aqui Eu vou agora. ligar para Mas o ele, Chico vai sabe? ficar feliz de saber que a gente. E era o Chico era parceiro do meu pai, né? Então eu vim eu fui com meu pai lá para Vitória e passei um ano. E ele me tirou da escola, eu não estudei, porque eu era adiantado, eu era 2 anos adiantado. Eu queria continuar sendo adiantado. Ele, não precisa não, você ainda vai ficar mais um ano adiantado, não tem problema. Aí me convenceu. Meu pai é um fenômeno na arte da persuasão. Ele sempre conseguiu persuadir todo mundo. Fosse homem, mulher, criança, filho, irmão. E aí teve essa aventura. Nós ficamos. Primeiro foi em Vila Velha, ficamos alguns meses em Vila Velha, e aí meu pai conheceu a Nana. E aí foi morar em Vitória com a Nana. E daí nasceu a Maria Tereza. A Nana foi tipo uma mãe emprestada que eu tive, maravilhosa, da família Hold, a Nana Hold. E aí nasceu a Maria Tereza, e Sim. depois meu pai voltou e foi trabalhar em Belo Horizonte. Foi um ano, exatamente, em É, 1979, lá em mas Vitória. seu pai casou com quem? Com Rosana? Rosângela? Não, Rose? Nana. Na verdade, meu pai, ele tem. É uma história meio complicada. Ele tem 9 filhos com 6 mulheres diferentes. Quer dizer, Nossa. fora muitas outras conexões assim malucas que ele teve. Então, a Nana foi uma dessas mães que eu tive, né? Foram 6. Ele é artista plástica, boa lá de Vitória, faz uns trabalhos lindos. A Ah, Nana, eu Uma sei, artista artista uma plástica. loira, plástica. Nana Rostanho, né? Hã? Não, Nana Nana Rostanho. Hold. Hold. Hold, Hold. Hold. R, Hold, Então, é eu com R. acho que R. então não. Eu pensei que fosse outra pessoa. Eu acho que, bom, mas o Brites, eu sou jornalista desde 75. Eu entrei na Uhum. faculdade em 74, eu entrei na faculdade de artes, mas aí em 75 alguém me convidou para trabalhar na Gazeta, no jornal lá do Espírito Santo. Alguém É. não, Hélio Dória, um grande amigo meu, me convidou para trabalhar com ele. E aí eu estava fazendo artes, acabei ficando mais envolvida com jornalismo e depois especializei em fotografia, depois aí foi andando, né? Carreira, televisão e agora eu estou aposentada no Brasil, aqui na Holanda eu aposento esse ano, daqui a, sei lá, 4 meses, eu acho, tomara. Então eu frequentava muito o Brits também, demais, devo ter visto seu pai tocando lá, com certeza, visto vocês lá, porque a gente saía da redação de jornal e ia para lá, porque era um bar de jornalista, né? Pois é, e meu pai, ele tinha também muitos amigos jornalistas, porque ele trabalhou com jornalismo também. Meu pai trabalhou no Jornal do Brasil. Ele fez várias faculdades e não completou nenhuma. Ele fez jornalismo, fez arquitetura, fez filosofia, sociologia, não completou nenhuma, porque o que ele queria mesmo era ser músico, o que ele queria era se jogar na música. E quando ele se jogou na música profissional, foi em Vitória, justamente no ano de 79. E eu lembro na Gazeta, porque eu desenhava um pouquinho, eu desenhava muito mal, mas eu tinha essas coisas de fazer historinhas e tal. Meu pai tinha muitos amigos jornalistas. Inclusive, a Gazeta dava uma cobertura muito boa para o trabalho dele, lá no Brits e em outros bares que ele tocou também.
E o meu pai conseguiu lá, porque eu tinha um personagem que chamava Super Fantasma. Eu tinha 9 anos, né? E o Super Fantasma, meu pai conseguiu que eu publicasse uma tira na Gazeta. Então, eu tenho que procurar isso para você depois, porque eu acho que ele guardou. Eu fiz algumas tirinhas assim, era um menino de 9 anos, era muito rudimentar meu desenho, né? Mas eles, por algum motivo, eles curtiram e publicaram lá na Gazeta. Acho que a sua mãe tem. É, Tem. Ô, Kiko, mas qual o instrumento que ele tocava? o meu pai toca piano, né? Mas depois, meu pai continua tocando profissionalmente. Ah, como Agora é que ele ele tem chama? uma. Ele mora, Mauro Continentino. Amor. Deixa eu te falar, ó, Estreia tá perguntando aqui se vocês dois são músicos. Então, gente, Kiko, vou começar a apresentar. A gente começa por um lado, aí a conversa vai para outro, mas a gente volta para começar tudo de novo. A Estreia, ela é uma cantora cubana que mora aqui pertinho de casa e ela canta muito lindo, tem uma voz linda também. Quem sabe um dia a gente vai fazer umas coisas juntos aqui, né, Lucinha? Cantando, hein, Claro. Kiko? Vou até providenciar um piano aqui para casa. Eu nunca mais nada aqui nessa casa. Mas eu sou doida para ter um Ótimo, piano aqui. Tem muitos ótimo. pianistas aqui ao redor. Você vai conhecê-los. Tem vários pianistas. Tem o Léo, tem o Martin, e a gente está sempre muito envolvido com música aqui em Amsterdã. E, Eu então, sei. gente, Kiko Continentino é pianista, tocou muitos anos com Milton Nascimento e atualmente trabalha com Azimuth, com o grupo Azimuth. É, eu tive com a Azimuth recentemente, em Roterdã, em Amsterdã. Estivemos até em Dordrecht. Gravamos com o pessoal de um grupo holandês chamado Jazz Invaders. Temos até um disco com Jazz Invaders. O Azimuth é um fenômeno na música underground. Ele é muito conhecido na Europa, muito. E a gente tocou Ele, inclusive, no Sérgio Sea Jazz Mendes Festival. também, né? A Eu gente tocou no acho, North Sea Jazz Festival uns 3 anos atrás. Fizemos no aqui em North Sea. Amsterdã também, no North Sea aqui, no Norte Delta, que tinha uma casa que pertinho até de onde eu moro, que eu moro aqui perto do Vester Park. Então tinha Aham. um nightclub de jazz ali, mas acabou, infelizmente acabou. Gente, Pois é, e nós Luciano, tocamos nesse nightclub. Nós tocamos nesse nightclub. eu Então, estava lá nesse show de Ah, vocês. que legal. A Eu Joelma estava estava lá, lá também. Joelma, ó, que legal. menina, será que eu já conhecia Joelma nessa época? Porque a gente se Joelma e conhece. Ruda. Então, o Rude, ele se apresenta como Rodolfo, né? Imagina. É, O Rude. Aí eu conheci a Joelma num bar também, Jam Sessions, que tinha lá, chamado CC Café. Era longe daqui. Mas não sei se eu estava junto com ela no Azimuth, mas eu estava no Azimuth também. Tava. Tem o quê? Uns 3 anos? Não tem? Que? 3, 4 anos aproximadamente. Então, E a é gente teve também, depois, alguns anos, 2 anos depois, nós tivemos o Azimuth com o Marcos Valle. Nós tivemos em Roterdã, num festival, eu acho que chamava Magia, Festival Magia, numa praça em Roterdã, muito legal, um festival espetacular. esse não vi, não. O Marcos Vale E eu, também tocou aqui no North Sea Jazz, festival, no North Sea Jazz, sim, né? Festival em Roterdã. Com e nós a, ficamos hospedados numa cidadezinha encantadora chamada Dordrecht, que fica pertinho, fica entre Roterdã e Amsterdã. É uma cidade histórica da Holanda. naquele hotel bacana que vocês ficaram, no hotel. Ai, nem lembro o nome daquele hotel. Eu sei que tem um hotel bacana lá, bem bacana. Um hotel Nós no ficamos numa casa que era mais ou menos de 1650, por aí. Ai, assim, é tão legal isso, né, gente? E conservam, muitas vezes eles deixam só a fachada e reformam por Sim. dentro. É tão importante isso, né? Gente, e Lucia Lima, que tem uma voz linda, suave, canta jazz, canta chorinho, canta bossa nova, cantos gregorianos, que lindo. Renascentistas, foi bailarina e tem um projeto sim. de canto, música, expressão corporal. Como é que é, Lucinha, esse projeto?
essa história lá começou na infância. Bom, vamos começar do comecinho, rapidinho também, uma pincelada. As minhas primeiras manifestações artísticas foi que nem a do Kiko, de desenhar. A família toda fala, como ela desenha bem. Assim, eu acho que eu já, meio que já... Eu queria ser artista, eu não tenho essa coisa assim, de desde pequenininha querer ser cantora, não. Eu gostava muito de música, mas não tinha essa coisa, vou ser cantora. Eu queria ser artista, eu dançava, pintava, representava, brincava muito com coisas de arte mesmo, o tempo inteiro, adorava. Então, as primeiras manifestações foram de desenho. Eu tinha até um tio que morava no sul, em Santa Catarina, e eu sempre em São Paulo, né, que eu sou paulistana, e aí eu, pequenininha, fazia os meus desenhos e mandava a minha mãe postava no correio, os meus pais, porque ele falava assim, não, eu quero o desenho da Lucinha, cadê o desenho da Lucinha que esse mês não chegou? Ele já não está mais entre nós, tio Aco, Heráclito, já faleceu, mas assim, eu até queria resgatar esses desenhos. A minha prima vive me prometendo, ela falou assim, eu tenho pelo menos uns 2 lá numa caixa, esses desenhos que você mandava pelo correio para o meu pai. Enfim, essa foi a primeira manifestação. Bem pequena ainda, a minha prima fazia balé clássico e eu era Só um muito minutinho, colada com deixa eu ela. falar, só anunciar que Danilo Caymmi entrou na nossa live. Olha que legal. Um abraço, Danilo. Olha que barato, hein? Querido. Super querido. Então, querido, somos fãs. Super fãs. Sou super fã também. Um abraço, Danilo. Zildinho também aí entrou. Quem? Não, uma amiga minha lá de Vitória. Até ali. Aí, desculpa. É porque então, aí a história começou também com a dança. Ela fazia balé clássico, eu ficava muito na casa dela, dormia com ela, a minha tia me levava para a gente ficar junto, tinha uma idade parecida, ela era um pouquinho mais nova só que eu, e aí eu assistindo aquelas aulas e depois ia assistir o espetáculo, me encantei, consegui uma bolsa com a professora, porque eu não tinha muita condição, a minha mãe, nós somos em 7, né? A gente tinha muitos filhos, a avó ajudava um pouquinho. Aí, quando eu entrei no balé clássico, foi a coisa que deu assim, aquela janela que abre para uma criança e que para o resto da vida te marca, né? E, enfim, aí eu fiz balé clássico muitos anos, depois depois dei aula de dança clássica para crianças pequenas, que chamava Baby Class. E eu acho que, na verdade, a coisa da música, quem me chamou para a música foi a própria dança. Porque no balé clássico são aquelas obras magníficas, né? Tchaikovsky. Tanto que, assim, eu fui perceber isso depois, já que eu tinha me tornado musicista, que eu cantarolo muito esses temas. Bach, Mozart, e gosto muito de cantarolar, que não, são músicas instrumentais, né? Que não tem letra. E eu tenho tudo isso na minha cabeça. Cantarolar, Mozart, né? Ficou na memória. Eu acho tão louco isso, tão legal. Essa coisa instrumental, né? De usar a voz como instrumento, e eu percebi que isso é uma brincadeira, claro. Eu, depois estudando canto, mais tarde, você faz vocalizes no teclado, no piano, cantando essas notas, semitons, semitons, para poder aquecer a voz, né? Mas isso tudo depois eu fui me lembrando, dançando no próprio balé com 9, 10 anos, para você, claro, para você memorizar uma coreografia de dança, você tem que ter a melodia completamente na tua memória, assim, você não consegue fazer os passos. Mas eu cantarolava junto. Depois eu me peguei numa lembrança antiga, assim, com 11 anos, talvez, treinando em casa uma coreografia que eu ia fazer solo, já nas pontas, que eu já entrei na ponta dos pés com 11 anos, que é uma idade, assim, a maioria das meninas entra com 12, com 13, já quase adolescente. A professora falou, não, você já está pronto, seu pezinho está durinho, vamos lá. Que é uma batalha, é uma dor, né? É um momento, assim, importante na dança clássica. Com 11 anos, já dançar nas pontas. E aí eu me lembro de eu memorizando uma coreografia e cantando a melodia toda. Cantando só, não só lembrando para poder dançar. E aí eu acho que essa coisa, né? Que depois você descobre mais tarde que você gosta de música. Eu, por exemplo, a minha escola, posso dizer assim, de infância, ouvia rádio. A minha avó, né, lavando louça, fazendo coisas de casa. Eu fui criada com a minha avó durante uma boa parte da infância, né, que é família de muitos irmãos, dificuldades financeiras. A minha mãe com muitos filhos, muitas vezes ela tinha que ir morar num outro bairro que não tinha vaga numa escola pública para toda aquela criançada. Então ficava dividido. Eu fiquei com a minha avó paterna, que é uma avó que já se foi também, maravilhosa, italiana, e eu tenho muitas referências dela, e ela em casa, ouvindo radinho de pilha, porque era radinho de pilha que se ouvia, né? Rádio, ouvia Gal Costa,
ouvia essas cantoras brasileiras todas maravilhosas, Elis Regina, Joyce, Zizi Posse, Maria Bethânia, todo esse elenco todo de cantoras. Você já Essa é uma pensava escola. em ser uma cantora nessa época, assim, de... Não, nessa época não. Eu cantava junto com as cantoras no rádio, mas eu sabia que eu queria fazer arte, de alguma forma, seja artes plásticas, dança, ou eu decidi por música mesmo já na adolescência. Talvez eu já falei, não, eu acho que música. Aí tive banda de rock, tive uma bandinha, aprendi teclado, fazer aulas de teclado, mas nunca foi meu forte instrumento, não, era mais o canto mesmo. E aí resolvi fazer uma faculdade, né? Eu fiz uma faculdade de artes, que lá na Unesp a gente chama de educação artística, e aí você habilita nos 2 últimos anos, você opta por uma das 3 linguagens, ou plásticas, ou música, ou cênica. Eu optei por música. Então aí, claro, eu tinha matérias de instrumento complementar, um pouquinho de flauta doce, um pouquinho de piano, e passei um pouquinho por violão, mas eu não, não sou boa em nenhum desses 3. Eu cheguei até a dar aula de flauta doce para crianças, mas não é não é um instrumento que eu domine assim também, não. Mas o canto, a coisa do canto gregoriano que tem no meu release, que você talvez tenha prestado atenção, e do canto renascentista, é que quando eu estava estudando, isso já na faculdade, né, na aula de canto coral, de história da música universal, enfim, que a gente dá uma mergulhada por essas fases, né, da história da humanidade, né, da arte, eu me deparei com uma forma de cantar tão suave e de enxergar esse canto que é tão mais antigo até do que o canto operístico, lá século XVI, né, o canto renascentista, que é muito parecido com o nosso canto popular de hoje, porque é uma impostação diferente, porque a colocação de voz para a ópera é uma colocação mais impostada, aquela coisa mais de peito mesmo, de forte, né? Porque não tem microfonação nos teatros, nas grandes óperas, então o cantor de ópera ele tem que ter uma caixa torácica bem trabalhada, bem forte, e mandar ver, projetar a voz. Já no canto renascentista é o contrário. Ele até projeta, mas é uma coisa, como é coisa mais de igreja, as igrejas têm uma acústica assim magnífica, que tudo é estudado para isso, não é nada por acaso, né? Aquelas cúpulas todas, aquele formato dentro das igrejas, não é à toa, né? E tanto que tem uma parte na igreja que seria um segundo andar, que você sobe por uma escadinha em geral, que chama-se coro. E não é à toa que chama coro, porque ali estavam os coros. Claro que lá no Renascimento era uma coisa que a mulher não cantava essa música sacra, pelo menos, eram só homens, não era permitido que mulheres cantassem nas igrejas. Aliás, durante muito tempo não era permitido nem que que ela entrasse numa igreja por uma missa. Né? É uma coisa teria que ser um outro programa só para falar disso. Mas, enfim, eram os castrates, né? Chamados castrates, homens que cantavam aquelas vozes agudas. E o canto gregoriano nada mais é do que um resgate desculpa, o renascentista é um resgate do canto gregoriano, que foi lá para o século IX, século X. Só canto sacro mesmo. E uníssono, né? O monossom que a gente diz, que não tem outras vozes, não é polifônico, não era uma música polifônica ainda. Então, é aquela única voz que pega uma palavra e faz vários melindres, por exemplo, você pega a palavra amém, amém. Às vezes fica meia hora para falar uma única palavra. Esse é o canto gregoriano, essa é a referência do canto gregoriano. Já o canto renascentista resgatou essa suavidade, mas misturou vozes, fez o chamado contracanto, que em coral a gente chama também de cânone, né? É aquela melodia que um grupo começa e o outro vai indo atrás, sabe? Não sei se você já fez coral alguma vez, já cantou em coral. Não, mas são aquelas vozes que estão misturando. É uma forma, né? E contracanto também. Eu, por exemplo, fazendo uma melodia, a outra pessoa, um outro grupo fazendo outra, e ela se misturando. Isso já aconteceu já no século, a partir já do século XIV até o XVI, que explodiu, né, a coisa do canto renascentista com essa suavidade. Lá para o século XVIII, claro, bem antes já, mas estourou mesmo a coisa da ópera. E com aquele canto mais forte é uma outra escola. Então, como eu sou uma cantora de canto popular, eu não estudei canto lírico. Na faculdade é aquela coisa, eu não posso dizer que lá era música erudita ou popular. Eu tinha disciplinas de música popular brasileira, onde a gente estudou choro, os machistas, as primeiras músicas brasileiras, e a gente tinha as outras disciplinas que estudavam o geral, né, da história da música universal.
Então, você lá não tinha um foco ou música popular igual tem na Unicamp, por exemplo. A Unicamp e aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia, na Unirio, se não me engano, tem já o curso de música popular. Isso foi já depois dos anos 90. Porque até os anos 80, mas claro. E a gente tem uma música tão rica, né? Como assim, né? Não ter um curso de graduação de música popular? Como a gente cometeu uma injustiça dessa? A gente tendo aqui nesse país Vila Lobos, Tom Jobim, lá mais para trás, né, o Carlos Gomes, enfim, todos esse monte de compositores maravilhosos que a gente tem, e não ter um curso de música popular brasileira, sendo que o mundo inteiro bebe da nossa música, né, adora a música brasileira, Estados Unidos, Europa. Então, aí esse curso não era eu fiz canto depois na ULM, que é uma outra universidade que tem em São Paulo, que na época era livre, agora ela é reconhecida pelo MEC, mas na época ele era como se fosse um curso livre. Lá eu fiz canto, fiz 5 anos de canto popular. E essa coisa do canto gregoriano e renascentista me influenciam muito em termos de preparação vocal, de exercícios, que eles são muito mais suaves, são leves, né? É um toque vocal, é uma colocação vocal leve, que tem muito mais a ver com, por exemplo, uma canção do Caymmi, do próprio Jobim. Combina mais do que eu fazer um exercício de canto lírico, que eu não vou cantar uma ópera, né? Meu repertório não vai ser de ópera. Não teria seria necessidade, né? Então é nesse sentido que você talvez leu no meu release, que eu sou adepta para preparar a voz. Pois é, eu fiquei pensando assim, engraçado. Eu sempre, quando eu não ouço cantos gregorianos em casa, mas assim, sempre ou numa igreja ou num monastério, e sempre homens cantando, né, Luciana? Eu nunca vi uma mulher cantando cantos gregorianos. Quer dizer, eu não vejo são homens muito sempre, raramente. Uhum. Eu lembro que passando em igrejas, né, tinha os cantos gregorianos e que era muito bonito. Eu estava uma vez num carnaval em Olinda, aquela agitação toda de Olinda, né? E aí passei por uma igreja e tinha lá vários monges cantando, era a coisa mais linda. Deixei o carnaval para lá e fiquei lá porque era de uma beleza, né? Porque tem tudo que é como você falou, as igrejas são projetadas para ter uma acústica legal e tal. Então eu fiquei assim curiosa para saber, né, como é que é isso. E você então canta há muitos anos já, depois. Na verdade, a carreira de cantora eu fui estabelecer depois que eu me mudei para cá, para o Rio. A gente mora em Niterói, né? Eu morei em São Paulo até 98. Foi quando esse Vocês moço são casados? Sim, a Tem gente 2 filhos, não é casado. né? Nós temos 2 filhos. Eu conheci o Kiko numa situação um pouco inusitada. Eu, em São Paulo, já quase me formando em música, eu tinha um trabalho que era de produtora cultural, no Sindicato dos Bancários, onde eu trabalhei por 9 anos. E lá, numa época tal, lá foi 97, eu acho, eu era contratante, né, que eu contratava para fazer o show lá pelo sindicato. O Cláudio Zoli, o artista Cláudio Zoli, que eu não sei se você conhece, aqui de Niterói, maravilhoso. Pessoalmente não, mas a gente chama de um dos nossos padrinhos, porque foi através dele que a gente se conheceu, e através do Fran Carlo, que é um produtor também maravilhoso. Ele é o empresário da Vânia Bastos, que é uma cantora linda de São Paulo. A Lucinha, nessa época, no Sindicato dos Bancários, ela era produtora cultural, né? Ela era responsável pela programação musical toda do sindicato. Então, ela contratou o Cláudio Zoli para a gente tocar ali na lanchonete do sindicato. Mas ela contratou também, ela contratava Milton Nascimento, Titãs. Sim. E ela fazia um trabalho que era o seguinte: ela era um pouco jornalista, né, produtora executiva, design, arte design. Ela fazia, que elaborava todas, fazia pesquisa e tal. Quer dizer, já colocava aqueles talentos todos dela ali e na pauta, né, para poder preparar todo esse trabalho, porque para os sindicatos bancários é o segundo maior sindicato do Brasil, né? Depois dos metalúrgicos, o Bancários de São Paulo é o maior. E a gente fazia mega shows, na verdade, fizemos shows enormes. Legal, tempo bom, né, gente? No AMB. Eu até falei com o Kiko, eu produzi um show do Pituca
muitos anos Bituca antes. é Milton O Nascimento. Milton Nascimento. Antes até do Kiko tocar show com orquestra, lindo, com uma orquestra com 2 corais infantis, porque como eu me especializei depois na faculdade em regência coral, então eu trabalhei muito tempo com coro infantil, juvenil, terceira idade, corais, né, em geral. E aí eu, encantada com aquilo que eu até comentei com ele, quando a gente se conheceu e começou a namorar e ficamos juntos, eu falei, olha, eu produzi um show do Milton muito antes de você tocar com o Milton, lá no AMB, pelo sindicato, claro, lá, né, fizemos Lulu Santos, Daniela Mercury, aqueles mega shows, e fazíamos shows pequenos, pockets, num lugar chamado Café dos Bancários, que era como se fosse um piano bar, não tinha piano, mas era um bar, uma coisa assim mais clean, menor, para menos pessoas, e foi lá que eu conheci esse rapaz. Eu era casada, eu tive um primeiro casamento, casado com um engenheiro, mas assim, rolou uma coisa da parte dele, eu muito na minha, um ano depois. Os músicos são perigosos, né? Assim, eles são perigosos, eu acho. Mas assim, não, ele vai contar isso. Eu realmente tratei ele com maior assim, profissionalismo e arrumei camarim direitinho, palco, som, cachê, foi tudo certo. E ele ficou atrás de mim, pegando telefone, ficou atrás do Fran Carlo, que era o produtor da gente, e ficou enchendo o saco dos olhos depois no caminho da viagem. E aí, um ano depois, eis que o destino quis que o meu primeiro casamento, não estava indo bem, e eu meio que estava separando já, e esse moço aparece de novo num outro show do Zoli. Aí o Fran me chamou para ser parceira dele, que eu me desliguei do sindicato, eu quis sair, eu queria voar, né? Eu falei, bom, eu trabalho aqui há muitos anos, eu amo esse lugar, mas eu quero trabalhar na minha área de música mesmo, eu quero me tornar uma maestrina, uma regente. Nessa época, até eu fiz alguns trabalhos como cantora. Eu fui backing vocal de uma cantora baiana, muito engraçada. Todo mundo conhece ela na Bahia, ela não ficou famosa, mas diz que ela foi a primeira que começou nesse negócio de axé, que é a Tânia Luz. Para todo baiano que eu falo o nome Tânia, conheço Tânia Luz. Viajamos no trio elétrico, cantei com ela bastante tempo. E pequenas, assim, alguns jingles, pequenos trabalhos serenatas. Lá na ULM, onde eu fazia canto, a gente participava parecia grupo de serenata, o violão. E aí eu fiz esses trabalhos. Mas profissionalmente foi só depois que eu me casei com ele, que eu vim morar aqui, né? E comecei a trabalhar como professora de canto e regente coral, e a gente ia, e meio que eu não tinha certeza se eu queria ser cantora. Eu falei, gente, mas tem tanta cantora no Brasil, né? Tanta cantora aí querendo, gravando de... Eu queria ser cantora, mas não tem o menor jeito, sabe? Eu vim da hora aqui, gente, nós estamos, sabe... 34 minutos de programa, pode? Pois é. Tá ouvindo? Disso aqui. Ô, gente, olha só. Eu queria que vocês tocassem alguma coisa. O Kiko, você toca piano há muitos anos? Começou quando tocar piano? Profissionalmente com 15 anos, né? Eu estou com 50, então já são 35 anos como profissional. Mas desde os 2, 3 anos, sempre tinha um pianinho lá em casa, eu brincava, né, de uma forma lúdica. Mas eu queria falar uma coisinha aqui, dessa moça falou, eu nunca corri atrás de mulher casada, não. No dia que eu conheci, eu não percebi a aliança dela. Ele não viu a aliança. Mas quando rapaz aí, o tal do Fran, falou para mim que ela não era para o meu bico, que ela era muito bem casada e que nunca ia fazer nada comigo. Aí eu We never know, né? Olha, mesmo assim eu fiquei apaixonado, mas nunca persegui ela, nunca fui atrás de mulher casada, só para ficar bem claro. Não, mas eu não falei que você gente, você falou de um jeitinho, de um jeitinho assim, meio assim. Nada. Olha, histórias de amor são sempre legais, né? Quando eu voltei para casa, eu falei o tempo todo dos olhos, falei dela que eu tinha apaixonado e tal. Mas uma coisa de você apaixonar, outra coisa é você ir atrás da mulher. Eu nunca fui atrás. E depois, coincidentemente, um ano depois, quando eu voltei, o casamento dela estava estremecido. E aí aconteceu as coisas e tal. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas todo mundo entendeu, viu, Kiko? Estou falando aqui que já
quando o cara que ela fala que é nosso padrinho, ele falou assim, não é para o seu bico, meu filho, ela é muito bem casada. Quando ele falou isso comigo, aquele coraçãozinho em cima assim rachou, entendeu? Qualquer esperança gente, que eu tinha... We never know, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, imagina. Eu já estou no meu 3º casamento, acredito na instituição, sabe? Vou fazer o quê, né? Eterna, romântica, dizem, né? Eu não sei. Olha só, todo mundo está perguntando se vocês vão tocar um pouquinho. Vai dar para tocar um pouquinho? Nós vamos tocar aqui uma música. Claro. Nós vamos tocar uma composição, nós vamos tocar uma música autoral, uma composição minha, com meu parceiro maravilhoso chamado Altair Veloso. O Altair é um poeta, é um letrista e é um compositor de música também. Ele fez muita coisa, Leni Andrade gravou muito dele, Nana Caymmi, mas também a Xuxa também gravou, vários cantores de vários segmentos. E o Altair, inclusive, é um cantor maravilhoso. E ele fez essa letra para o meu samba. Ah, legal. Olha aqui. Então, Williams Basta falando que você que é o moço das teclas. Obrigado, William. Obrigado, Williams. Valeu, querido. O Altair de São Gonçalo é uma o Celinho entidade, Roberto, assim, que também é músico, falou que conhece. Bacana. E aí esse é um samba meu, chama Rota de Colisão. Chama Rota de Colisão por causa da letra do Altair. E Lucinha gravou no primeiro disco dela. Nós vamos tocar aqui sem microfone, sem nada. Então nós vamos fazer bem baixinho. Eu vou tocar bem baixinho e ela vai cantar aqui a capela para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Que delícia, olha. Cadê? Pode ser um samba. O samba pode ser suave também. Depois eu quero que você fale nesse projeto chanson de vocês, hein? Chanson? Como é que fala? Chanson. 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 Podia tentar filmar um pouquinho. As teclas, né? Então eu acho que tem que tirar isso aqui. Não, ao contrário. Será? Tipo, fazer assim. Estão agradecendo pela live maravilhosa, que bom. Também, gente, falar com o Kiko e com Lucinha, olha que coisa mais linda. Outro dia eu falei com o Toninho Horta, gente. Foi muito legal também falar com o Toninho. Você assistiu? Era legal sair as teclas. A gente assistiu. Tá bom. Tá bom. Vai cortar um pouquinho meu rosto. Você chega mais pertinho. Mas é porque para poder mostrar as teclas. Então vamos lá, Rota de Colisão. Vamos. Decodifiquei sinais que captei das ondas quentes do teu coração. Me distanciei, minha nave desviei pra evitar, enfim, rota de colisão. Mas nada pode um astronauta frente a um astro-rei. Eu fui obrigada a omitar seu coração. Tô abandonando o leme, tô sem volta. Tô por conta do solene, o universo da paixão. Não deveria ativar o trem de pouso, mas não ouso desafiar essa atração. Não deveria ativar o trem de pouso, mas não ouso desafiar essa atração. Vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, eu posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia insana é pecado no céu. Se eu contrario a lei, me torno réu. Vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, eu posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia
obrigada a orbitar seu coração. Não deveria ativar o trem de pouso, mas não ouso desafiar esta atração. Não deveria ativar o trem de pouso, mas não ouso desafiar esta atração. Vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, eu posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia insana é pecado no céu. Se eu contrario a lei, me torno um réu. Vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, eu posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia insana é pecado no céu. Se eu contrario a lei, me torno um réu. Vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, eu posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia insana é pecado no céu. Se eu contrario a lei, me torno Que coisa linda, gente, obrigada. Viva os artistas brasileiros, né? Que fazem toda a diferença nesse mundo, pelo amor de Deus, não é, gente? Olha que coisa linda, dá até vontade de chorar, né? Gente, aqui, todo mundo. Olha, todo mundo adorou, falando, ai, que voz linda, que piano maravilhoso, que cantora maravilhosa. Tão bom, né, gente? Eu acho que ser reconhecido, não é? Olha, e adoro essa dupla. Ah, que live legal! Olha, eu acho que é por aí, não é? Me fala que, olha aqui, ó, pede ao Kiko o quê? O que está escrito aqui? Gente, tá tanta gente que tá, eu não estou dando nem conta de ler. Você está dando conta, Lucinha, de ler? É uma gravação que eu fiz com um cantor e compositor maravilhoso, o Sérgio Lopes. E ele é do meio gospel, né? E duas composições dele que são muito conhecidas na música gospel e de muito tempo aí, já há algumas décadas, né? E ele me procurou e me convidou para fazer essa gravação, só piano e voz, piano acústico no estúdio, muito bom que tem aqui em Niterói, né? Fizemos essa gravação e que realmente deu o que falar, assim, muita gente elogiou, porque é uma versão diferente, né? A gente vai tendo assim várias oportunidades, né? Eu tive a primeira vez em Amsterdã, eu tive com o Djavan em 1994. Quer dizer, aí são quantos? 26 anos atrás, né? E a gente vai correndo o mundo, vai rodando, conhecendo as pessoas e fazendo amigos através da música. A música tem esse poder, né? Tem um poder assim divino, né? De juntar as apenas pessoas. proporcionar um meio de trabalho, como você conhecer culturas diferentes, conhecer pessoas diferentes, fazer
novas amizades, né? É sempre assim, é um processo assim, muito estimulante. Agora é interessante, durante essa pandemia, que isso não foi cancelado, não, sabe? Através da internet, graças a Deus, eu continuo conhecendo pessoas, Lucinha também, e a gente tem feito as apresentações, é importante falar aqui para o pessoal do Instagram, eu ainda não cheguei no Instagram, que por enquanto o nosso público está muito ali pelo Facebook e tal. Então nós temos feito as lives no Facebook. Eu tenho meu projeto que eu faço toda segunda-feira e a Lucinha eu faço com ela toda quinta-feira. Eu coloquei o nome do meu projeto de Segunda Menor e a quinta dela, Quinta Justa. Esses são nomes de intervalos musicais, Quinta Justa e Segunda Menor, né? E a Segunda Menor é só piano, né? Piano solo, e a Quinta Justa é piano e voz. Ai, que legal. Qual o horário, Kiko? Sempre às 7 horas do Brasil, 19 horas. E aí para você, não, da 11 7 da noite. do Brasil, né? São 5 horas a mais. Eu tenho assistido muita live, assim, de amigos, né? A Silvia Patrícia, lá da Bahia, bota o relógio para despertar. O Marcelo Ribeiro, lá em Vitória, para poder assistir. Agora eu vou assistir de vocês também. Eu falei, gente, mas não é possível, meu Deus, tão tarde. Aí eu perco o sono, aí fico aqui zanzando em casa, sabe? Já sou ruim de dormir. Então, com essas lives no Brasil, a gente... mas eu acho que mata um pouco a saudade. Então, mas o bom, Kiko, é assistir ao vivo, não é? Eu gosto de assistir ao vivo, sabe? Diana Miranda também, uma amiga minha lá de João Pessoa, faz muita live também, já entrevistei Paulinho de Tarso. E então eu sou sempre envolvida com música. Eu gosto de cantar, mas não canto nada, eu só faço muita performance. Aí depois, no dia seguinte, é uma ressaca moral danada. Mas eu estou sempre envolvida com música. Ouço demais, eu ouço aqui muito uma rádio chamada Rádio Bossa Jazz Brasil, que é lá de Santos, e é uma rádio da internet. Eu sempre fazia algumas coisas para a Simone, que é quem a produtora que faz a programação toda musical, que é maravilhosa essa rádio. Vou até falar, se vocês não estão lá, bom, com certeza devem estar lá na Rádio Bossa Jazz Brasil. Mas eu ouço o dia inteiro, acordo ouvindo essa rádio e ouço as coisas que eu tenho aqui e os músicos daqui, né? Quem sabe um dia junta esse povo todo aqui. Vou comprar o piano, hein, Kiko? Sabe? Deixa eu te falar. Me fala como é que é esse projeto de vocês. Chanson, homenagem a Tom Jobim e Michel Legrand, em parceria com o Kiko e você, Lucinha. Como é que é esse projeto? Pode falar. Então, na verdade, o Kiko meio que idealizou isso no final de um show da Valérie Lu, que é uma cantora francesa que já mora aqui em Niterói há muitos anos. Ele foi tocar, ela convidou lá para o show dela no Teatro Municipal, ele tocou, no final a gente foi comer uma coisa, foi para um bar, e aí surgiu a ideia de misturar, como o Kiko é muito jobiniano, e Valérie Lu é francesa, e o Michel Legrand é um compositor que é como se fosse o Tom Jobim da França, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito para cinema, então é famoso mundialmente tanto quanto o Tom. E aí começou aquela ideia, como nós somos 2 casais musicistas, eu e ele, e Valérie com o Marcelo Ferreira, que é um grande músico também, compositor, tem um trabalho bacana, a gente resolveu fazer os 4, fazer o quarteto, né? Digamos assim, 2 casais, 2 cantoras, 2 instrumentistas. O Kiko é o diretor musical, arranjador de todos os... Fala um pouquinho agora. Tem uma coisa interessante nesse projeto, que assim que a gente decidiu, isso foi no finalzinho de 2019, né? De 2018. Que a gente começou a ensaiar. Ficou aquela questão, será que o Michel vai aprovar? Ou que o Tom Jobim está no céu nos abençoando, né? E eu trabalhei uma época com o quarteto Jobim Morelenbaum. Eu fui chamado para substituir o Daniel Jobim, que é o neto do Tom Jobim, filho do Paulo. Paulinho é o filho do Tom Jobim. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulinho, foi muito bacana. Eles me convidaram, inclusive, para fazer uma turnê gigantesca, que eu não pude na época, porque eu tinha uma outra turnê com Milton Nascimento e Gilberto Gil, na Europa.
Inclusive, a gente deve ter passado por aí também, uma turnê bem grande. Mas então, eu tenho sempre esse envolvimento desde pequeno. Meu pai colocava Tom Jobim, Matita Perê para eu ouvir, e eu fui acostumando, toquei as músicas do Tom todas. No aniversário de 80 anos do Tom Jobim, eu promovi um show e toquei 80 músicas na mesma noite do Tom. Sério? Na Lagoa. Espetacular, teve Esse show foi participação. antológico. 500 músicas, Kiko. É muito tempo, né? 80 músicas nos 80 anos de Tom Jobim. E teve participação de Nelson Ângelo, teve participação de Peri Ribeiro, dos Cariocas, sabe? Foi uma coisa O Miele espetacular. estava presente. Que legal, gente. Mas assim, foi uma coisa notável, foi uma coisa muito bacana, que muita gente pensava que não ia dar certo, mas deu. Foi um show enorme de 4 horas, com intervalos de meia hora, quer dizer, foi uma maratona de 6 horas de Tom Jobim, e consegui tocar as 80 músicas. Então eu adoro mesmo. Eu fiz outro dia uma segunda menor, que é o meu programa, né, piano solo. Eu fiz uma segunda menor inspirada no Tom Jobim Lado B, que são aquelas músicas menos conhecidas do Tom, que tem tudo, tem blues, tem jazz, tem rock, tem tudo que você pode imaginar. Músicas que o Tom fez para trilha, que o pessoal conhece pouco. E é legal, né? Porque Mas voltando para o chanson, eu tenho todo esse envolvimento com o Tom Jobim. E a Valérie, ela é amiga do filho do Michel Legrand. O Michel Legrand era vivo. Antes da gente estrear, ele morreu. Ele morreu no início, morreu em janeiro, quando a gente estava estreando o projeto, a gente saiu em março. Mas foi uma semana antes da nossa estreia que ele morreu. Mais ou menos. Mas foi bacana que ele mandou uma mensagem para a gente, porque a gente queria saber se ele se opunha, né? Se tinha algum problema da gente fazer as músicas dele junto com o Tom Jobim. É uma homenagem, né? Na verdade, é uma homenagem. Como se fala um tributo. Tributo eu não gosto muito dessa palavra, que fica parecendo que é um imposto, que é uma coisa, é uma taxa. E essa conotação. Foi mais, a gente colocou como homenagem à música de Tom Jobim e Michel Legrand, e juntos. E eu fundi os arranjos, misturei muita coisa, conseguimos fazer uma coisa bem, bem interessante. E aí o Michel Legrand mandou uma mensagem dizendo que adorou a ideia e que estava nos desejando boa sorte, nos abençoando para fazer. Logo depois. Ai, que pena, né? E quem participou do nosso primeiro show, primeiro e segundo show, no Teatro Municipal, que foi maravilhoso. Eu vou mandar um link para você. Mande. Os textos, está muito bacana. E quem participou com a gente foi o Paulo Jobim, o filho do Tom. Quer dizer, então, através do filho do Michel, chegou a mensagem do Michel Legrand, através do filho do Tom, chegou a música do Tom Jobim. E a gente fez em outros teatros também. Sabe, eu estava gostando muito de fazer. E tivemos participações especialistas do Paulo Jobim, tivemos uma participação da Jane Duboc, né? Tivemos uma participação do Filó Machado. Quer dizer, Simone Guimarães. Simone Guimarães, que é a minha parceira, que é uma compositora espetacular. Ficou meio que estabelecido que, como a gente estreou no Teatro Municipal de Niterói com o Paulo Jobim, fizemos no Blue Note também com ele, todos os outros shows que fizemos, a gente tinha um convidado especial. Que de uma certa forma tivesse uma história com o Tom ou com o Michel Legrand. No caso, o Filó Machado também morou na França. Enfim, o Filó tinha parceria, inclusive com o Michel Legrand. E aí foram convidados maravilhosos. O último que a gente fez foi aqui em janeiro, o nosso último Chansong. A gente tinha datas agora que foram, né, infelizmente, a gente estaria fazendo agora... Esse janeiro agora de 2020. Isso, a gente fez o último aqui. Notes lá no Rio, Kiko? Ainda... Tem o Blue Notes no Rio? Eu não sei como é que está. Ele foi de reinaugurar. Eu não sei agora como é que está. Porque ele pararam, né? Mas, o Azimuth ia reinaugurar ele. Ia reinaugurar o Blue Note agora, em maio. No mês de maio. A gente tinha uma data de reinauguração. Então está suspenso, está tudo meio suspenso. O Blue Note tinha sido transferido para o endereço que foi há muito tempo do Jazz Mania, onde eu toquei bastante também. E depois o novo Mistura Fina chegou a funcionar lá por pouco tempo, e depois virou uma casa de show. E aí o Blue Note estava indo para esse endereço, ali no Arpoador. Mas, infelizmente, está tudo isso, né? Mas a gente apresentou o Chansong no Blue Note do Rio, no Blue Note de São Paulo, assim como o Azimuth. Vamos ver o que vai acontecer, né? Nós estamos assim nesse pé de espera. Gente, nós estamos 4 minutos para acabar o programa. Olha que pena. Rapidinho passa, né? Passa rápido, né? Mas olha só, foi um prazer muito grande. Você é uma simpatia, um amor de pessoa. A gente já te assistiu. Vocês que são, sabe? Pois é, eu comecei a fazer esse programa
porque eu falei, gente, eu gosto de entrevistar, eu gosto de ouvir as pessoas e eu acho que todo mundo tem tanta coisa para falar, sabe? Tanta coisa legal, os artistas brasileiros, né? Como eu falei, fazem toda a diferença mesmo, né? Porque, ó, gente, estão pedindo mais uma, será que dá tempo? Vamos tentar, Kiko? Vamos, Lucinha? Vamos fazer aqui uma rapidinho. Vamos Dá tentar. tempo de fazer. A gente vai fazer, então, samba de uma nota só. Ah, Infelizmente, sem a participação da Valérie e do Marcelo, mas tá aí um beijão pro Marcelo e pra Valérie. Eis aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quando a gente diz por aí que fala tanto e não diz nada, quase nada. Já me tirei de toda escala e no final não sobrou nada. Deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, acaba sem nenhuma, fica em uma nota só. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. gente, estamos acabando. Muito obrigada. Vai cair. Então, vamos... Beijão. Beijo! Obrigada, gente. Foi lindo, foi muito legal.